Se você não entender o que Deus fala, esquece, não vai acontecer nada. Você só vem na igreja, mas não vai mudar nada. Mas se você começar a se interessar, pode se preparar para uma mudança. Amém? Pode se preparar, porque vai acontecer. Você vai mudar, você vai crescer, vai prosperar, você vai se realizar. Amém, Jesus? O Provérbios 26, ele diz assim: como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. O que é isso? Como é que Deus vai te honrar se você não honra Ele? Não é conveniente. É preciso aprender isso. Até quando eu venho pregar, eu disse: Deus, eu não estou indo humilhar, eu estou indo pregar. E para eu pregar, o Senhor tem que me usar. Senão eu vou ficar jogando piada lá para as pessoas, e tem gente querendo a verdade, a palavra mesmo. Até isso eu falo com Deus. Mas como pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Quanto mais você pecar, mais vai acontecer coisa na sua vida. Não é o destino, não é macumba, não é praga que jogaram em você, não. Cerque-se da palavra. Toda vez que você peca, você tem uma recompensa. Está dando para você entender? Quando você está batendo um prego, né? Toda vez que você errar a martelada e pegar no seu dedo, vai acontecer o quê? Oi? Você vai sentir dor, não vai? Toda vez que você errar, está batendo o prego lá, pum, errou, acertou o dedo. Misericórdia. Tem gente que tem que chegar até a unha preta, sangue pisado. Entendeu? O pecado é isso. Toda vez que você o pecado não é só adultério, não, meu irmão. Tem outro jeito de pecar. Um dos piores pecados é quando você vira as costas para o seu Criador. É Deus. Você deixou de viver a palavra. Quando eu não perdoo, eu deixei de viver a palavra. Quando eu ponho Jesus no último lugar, outra vez eu saí da palavra. Deus, você não troca Ele por churrasco, carnaval, aniversário do Zeguei. Não, irmão, Ele é Deus. Quantas coisas eu abro mão. Hoje eu estava conversando com a Jeane, na gente indo para a faculdade, eu falando com ela. Quantas coisas eu abri mão por amor de Jesus, gente. Faz falta, pastor? Nenhuma. Vai me fazer muita falta se eu não for para o céu, mas eu vou. Estou lutando para isso. O resto tudo é vaidade. Seu tempo está passando, sua idade está passando. Ontem eu assisti um pouquinho do Tino Júnior na Record. Ele estava falando: eu estou com 51 anos. Meu Deus, a idade desse rapaz passou que eu nem vi. Ô Tino, você está com cara de garotinho, tá? 51 anos. Mais de meio século, um pouquinho. Ele está novo, está se cuidando. Quer dizer, o tempo passa que você não percebe. Ontem, parabéns, pastor Mozart, Deus te abençoe, tá? E com muita saúde, muita força, que se cumpra aí na tua vida os 120 anos de Gênesis 6. Aí ele falou: pastor, estou fazendo 74. Mas eu não conheci ele com 74 anos. Esse pastor Mozart jogando bola, gente. De calção, sem camisa, ali em Jardim Redentor, jogando bola. Entendeu? O seu tempo, para pensar, está passando. O que você está fazendo para isso? Uma hora você vai morrer. Para onde que você vai?
Não, pastor, eu quero ir para o céu. Todo mundo quer. Mas para ir para o céu tem que vir para o caminho. Qual é o caminho? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Eu tenho que fazer tudo certo. Então, voltando aqui, quantas coisas eu abro mão para estar com Jesus? É casas de praia, casas, tem uma casa aí lá perto dos dinossauros, lá em Miguel Pereira. Pastor, olha, pode vir, tem cama, tem tudo aqui para o senhor. Não pensa que o senhor não tem lugar para ficar, que tem, pode vir para cá. Aqui tão pertinho, vou fazer aqui 1h10 daqui lá, rapidinho. Ainda mais agora, o carro está com o ar-condicionado, chega a sair fumaça, viu, Edinho? Chega a sair fumaça o ar. Tão geladinho que está, né? Então, eu não vou. Mas por que eu não vou? Eu vou ter que virar as costas aqui, irmão, para a igreja. E que recompensa eu vou ter nisso? Aí começa a encher minha vida de problema. Mas que coisa, deve ser a inveja, macumba que alguém está fazendo. Não, sou eu, irmão. A maldição sem causa não virá. Toda vez que você errar, pensando que está fazendo certo, você vai ter uma recompensa. Isso é muito sério. Por isso que eu tomo cuidado de não errar, até na hora de falar. Eu posso falar uma besteira aí. Você imagina eu numa reunião com Jesus, nós dois batendo um papo, e eu xingar uma meia dúzia de palavrão. E aí? Isso mostra que ainda tem alguém morando dentro de mim que não é de Deus, irmão. Tem um demônio dentro de mim que me faz xingar, está agarrado na minha língua, ou que me faz amar o dinheiro. Você já viu o que o amor do dinheiro faz? O amor do dinheiro acaba com a sua saúde, destrói você. Está escrito isso aqui, irmão. Você briga por causa de dinheiro, irmão. Briga por causa de terreno, briga por causa de... e você está indo embora, irmão. Lá em Niterói, eu morava numa casa que meu avô deixou lá. Eu vim embora, servi a Deus. Quem ficou lá foi meu irmão que ficou. Nem sei se a casa está em pé e nem quero saber. Eu podia estar... E aí, mano, cadê a casa? Alugou? Manda o dinheiro para cá. Minha mãe morreu, deixou umas casas lá. Eu liguei para o meu irmão, ele que mora lá e resolve tudo. Eu falei: ô Roberto, se você precisar de mim para assinar alguma coisa, pode falar que eu assino, mas não quero saber de nada que ficou aí, tá? A casa da mamãe você aluga, pega o dinheiro e junta aí no teu salário. Não quero saber de nada, só quero saber que você está com saúde, você está bem. Estou falando diante de Deus. Se é outro, estava lá, cadê? Qual casa que é a minha aí? Eu sei o que, irmão, todo mundo vai embora, vai ficar tudo aí, irmão. Isso é burrice. O que você tem que brigar é por Deus, não abrir mão de Deus. Só Ele pode curar você, só Ele pode te fazer feliz. Pastor, mas quem vive sem dinheiro? Meu irmão, quanto um cachorro tem no bolso? Quanto um passarinho tem no bolso? Você já viu algum morto de fome? Qual o plano de saúde de uma vaca? Tem filho lá no meio do mato lá, e Deus guarda. O Deus que guarda os animais guarda você. Ele sabe o que você precisa. É só não ser mentirosa, mentiroso ou ganancioso. Ele vai fazer tudo o que você quer. Entendeu isso? Essas coisas traz doença, traz problemas. E isso está na Bíblia. Mas a Bíblia foi feita por mão de homem. Foi. Deus usou o homem para escrever. E usa o homem para falar.
Glória a Deus. Então, muitas das vezes, sabe quem é seu inimigo? É você mesmo. Você acha que está certo estando errado. Você tem que abandonar o erro para poder viver em paz. É isso que tem que ser feito. Ontem eu presenciei e participei. Eu fui na oficina do pó, tinha lá de 30 a 40 homens lá dentro, só homens. O que eles estavam fazendo? Orando. Estava até o pastor Edmilson estava lá também, né, dando uma palavra. Aí eu fui lá, participei, tal. Assim tem que ser abençoado. Mas sem Deus. Outra coisa, primeiro foi minha irmã que foi para a igreja, né? Aí me levou. Eu me converti, minha irmã não. Depois de anos, minha irmã veio se converter. Eu ganhei quase a minha família toda. Quantos você ganhou da sua família já? Quantos já viu Jesus em você? As 4 filhas da pastora Conceição olhou para ela e disse: eu vou na sua igreja. Veio, batizei elas. Batizei a Carla, a Kelly e a Keila, né? Carla, Kelly e Keila, batizei, não foi? Senhora? Eu batizei assim, já tudo parente. Irmão, mas sabe por quê? Os parentes dela viu Jesus nela. Aí eu chego lá no meio dos meus parentes: e aí, cadê aquele disco, aquele pagode que a gente tem um vinho aí, tem, tomar só um golinho e não sei o que. Sabe o que eles vão falar? Lá minha família me chama de Chico, outros me chamam de Francisquinho. E Francisquinho se converteu nada, viu? Bebendo, conversa. É por isso que eu não vou para a igreja. Quer dizer, por causa de mim, eles não se convertem. Isso vai dar ruim. Entendeu? Isso vai dar ruim. A minha mãe veio na minha casa. Aí eu morava lá no morro. Aí de manhã eu falei: mamãe, vamos para a igreja? Ah, não, Francisco, eu quero descansar um pouquinho, então a senhora fica aí que eu estou indo para a igreja. E vim para a igreja. Eu podia ligar para a Zilpa: ô pastora, faz o culto aí, ou a pastora Conceição, que a minha mãe está aqui em casa. O que tem a ver minha mãe com isso? Eu vim, fiz o culto, depois voltei. Sabe o que minha mãe falou? Meu filho, que Deus te abençoe. Você é de Deus mesmo. Minha mãe falou isso para mim. E pediu para eu botar a mão na cabeça dela e orar por ela. Mas se então a senhora não vai, eu também vou ficar aqui, tá? Mas vou comprar uma cerveja ali para gente. Eu sabia que minha mãe gostava de uma cerveja. Dizia: Francisquinho está com Deus nada? Comprou até cerveja para mim lá na casa dele. Vou chamar meu irmão para beber. Não, meus irmãos, todos eles estão com Jesus, todos. E as minhas irmãs também. Eu tenho uma irmã que tem até dificuldade de língua e é obreira da Universal, você acredita? Nem ela escapou. E ela ganha alma, ela prega. Conceição, minha madrasta, passou pelas águas. Todo mundo lá é de Jesus. Então a sua família tem que ver Jesus em você. E enquanto você agir igual um mundano, eles não vão ver Jesus em você, e isso vai ficar caro. Amanhã você vê um filho cheio de cachaça, irmão, todo, e você vai falar: o senhor também, pai, faz a mesma coisa, faz até pior, e aí? Então, a maldição sem causa, o que ele está falando aí? Não virá. Tem que abrir mão. Eu vou parar, vou mudar. Faz uma oração séria.
Pai, eu andei em pecado, andei adulterando, andei fornicando, andei roubando, andei xingando por aí, andei olhando muita mulher na rua, mexi, andei indo no bordel, pagando as mulheres para ter sexo, e eu estou arrependido disso. Ou se arrepende, irmão? O pecado e o chumbinho, sabe o que é chumbinho? Aquele veneno de rato. O pecado e o chumbinho são semelhantes, eu considero sinônimo, porque quem come chumbinho, o que vai acontecer? E o salário do pecado? Então é a mesma coisa. O bom é não pecar, e não deixe a vaidade tomar conta da sua cabeça. A vaidade também acaba com você. É quando o homem quer andar igual, se vestir igual mundano, e a mulher também. A mulher cristã, ela tem que saber como é que ela se comporta, e o homem cristão também tem que saber como se comporta. Amém, Jesus? Você tem que ter testemunho de Jesus Cristo, irmão. As pessoas têm que bater na sua porta e pedir para você levar o nome deles, a fotografia deles para a igreja, ou dizer assim: que dia que você vai na igreja? Amanhã. Você me leva? Claro! Vou sair daqui tal hora, vamos comigo. Você tem que ser essa pessoa. E dentro da sua igreja, você não pode ser conhecido nem dentro da igreja, nem do lado de fora. Você não pode ser conhecido como reclamador da vida, como fofoqueiro, como chorão, jogando as pessoas, aquela pessoa que vê o outro fazer amizade, aí faz de tudo para destruir a amizade do outro. E você está com amizade com o fulano? Abre teu olho, hein? Daqui a pouco a pessoa está desviada, na miséria. Só tem uma pessoa que saiu daqui por causa disso. Aí depois encontraram a pessoa, diz que a pessoa está igual uma maluca andando lá do lado que mora, descalço, não sei nem se está vivo aí, por causa disso. A língua. Que Satanás não aceita perder você, bota isso na sua cabeça. Você nunca vai ver coisa certa no pastor, nem no pastor Bota, nem no pastor Almir, nem no missionário Soares, nem no bispo Macedo, nem no Sr. Malafaia, nem no apóstolo Aldomiro, nem no pastor Edmilson, nem em pastor nenhum você vai ver o que é bom. O diabo vai sempre te mostrar o que não presta. Esse é um trabalho que ele começou a fazer no céu. Ele jogou a terça parte dos anjos contra Deus. Só Deus sabe o que ele falava lá de Deus. Vocês estão nessa aí, que Deus nada, Deus sou eu que sou o cara, eu que sou bonzinho. Essa amizade não serve, hein? Ele é meio durão, ele fala coisa que para te prejudicar. E os anjos caíram naquela armadilha, hoje são os Exuns, Ereis, caboclos, orixás, guias, que eram anjos de Deus, irmão. Por causa da fofoca maldita e a inveja do diabo, todos eles se perderam, que é a terça parte das estrelas que a Bíblia diz. Faz você mudar de igreja. Você está numa igreja que só tem palavra. Essa igreja aqui não serve para o pecador, porque é uma igreja de palavra. Essa igreja aqui, a igreja da graça, não serve para quem quer andar em pecado, porque são igrejas que abrem a Bíblia e ensinam a verdade. Ensina que você, não ensina você a ser rico, ensina você a ser rico da graça de Deus. Se você for rico da graça de Deus, o resto vem. O resto vem tudo na sua mão. Se você andar certinho com Deus, Deus vai usar filhos dele para fazer tudo por você. Eu estou 2 anos e pouco andando sem ar-condicionado. Deus usou um filho dele e disse assim: até quando você vai ficar andando com esse carro aí sem ar, pastor? Eu falei: mas para mim é caro. O que é caro? Quanto que é? É tanto. E o fulano que faz, então liga para fulano.
Liguei para o fulano. Quanto que é? É X. Pega o Pix dele. É X, é isso mesmo? Então. Pode botar o ar. Está lá o ar funcionando. Chega a sair fumaça. Mas isso é Deus quem faz. Se você andar com Deus, Ele vai fazer com você até o que você não pediu. Você já viu isso na Bíblia? Mas enquanto você achar que está certa ou que está certo, andando errado, Deus não pode fazer nada por você. Minha oração pode ser muito bonita, aparentemente muito forte, mas Deus não pode responder por causa do pecado. Você não abriu mão do pecado, tem que abrir mão, tem que mudar. Tem coisa que é Deus que muda, tem coisa que você tem que se esforçar para mudar. Amém? Você está com o pé enfincado dentro da lama e orando a Deus para tirar o pé da lama. E aí, mas eu não tenho força, Senhor. Aí Deus te dá força. Quem é que tem que tirar o pé? É você, irmão. Agora eu tenho força. Tirou. Agora vai lá, lava o pé e vai viver corretamente diante de Deus, irmão. A sua história não acabou. Meu problema é saúde. Deus vai restaurar a sua saúde. Mas está dependendo só de você. E nunca faça nada porque você, agora eu estou precisando muito. Então, não faça isso. Porque senão você aceita Jesus. Daqui um pouco vem um pai de santo, você aceita o Exum. Porque você está precisando. Você tem que ser de Deus, é o único. Não tem outro. Amém? Eu, quando estava lá todo funhanhado, acabado de cachaça, aleijado, acendendo vela toda segunda-feira, dando anis para pombagira, cigarro minister. Quando me falaram de Jesus, eu esqueci tudo, abri mão de tudo e fiquei com Jesus. Isso já se faz mais de 40 anos. Então você não pode alisar o seu erro. É ele que quer acabar com você, o erro quer acabar com você. Você tem que abandonar o seu erro. Você conhece ele. Talvez até hoje o orgulho não deixou você abrir mão disso. Tem que abrir, irmão. Lá no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo, acharam? Acharam? Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Você está numa igreja de palavra, aí você faz loucura, irmão. Você mostrou que você ama mais o cachorro do que a Jesus. Não faça isso, irmão. Eu não abro mão da palavra, é dela, é por ela que eu vivo, é dela que eu dependo e é com ela que eu alcanço as coisas. Não abro mão. Não vou ser mais seu amigo, eu vou fazer o quê? Mas eu não vou largar Jesus. Não vou deixar o certo pelo duvidoso. A princípio eu não sou gênio. Mesmo se fosse, a salvação é individual. Amém? O 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 está assim: exortação e conselhos gerais e conclusão. Olha o conselho que ele dá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Está dizendo, se alguém ensina alguma outra doutrina,
se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa é o quê? Ele é soberbo, nada sabe, pode pregar muito bem, pode ter várias faculdades, mas para Deus é soberbo. Você está aí dodói, não, é isso mesmo, é uma prova que Deus está te dando, é mentira. Que prova é essa? Você tem filho? Tem. Você colocaria o seu filho doente só para ver se ele te ama mesmo? Então, meu irmão, se você não tem chamado, não seja um Teudas. O Teudas que era assim, ele pregava, mas tudo contrário à verdade. Estuda sobre Teudas. O Teudas, você encontra esse nome em Atos 5, acho que é 36, mas não conta a história dele mesmo, o que ele fazia. Isso você vai achar na pequena enciclopédia bíblica. Pequena enciclopédia bíblica. Então, tá assim. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, o que essa pessoa é? É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra. Aquele diz: você tem que largar seu marido, esse homem não presta, não vale nada. Irmão, essa pessoa não está te ensinando o que é certo, não. Ele não te ensinou que o demônio está usando ele para te humilhar, para te pisar, que Deus não ouve ele enquanto pisar em você. Você sabia que o homem que maltrata a mulher, ele está, a metade do corpo já está lá dentro do lago que age com fogo e enxofre. E os pastores, pastoras, missionárias, têm que ensinar isso. Não, a pessoa está fora da linha, fora do trilho, né? E vai acabar sendo, não vai andar, vai ficar empacado, porque a verdade não é ensinada. É igual sobre casais. Tem o 1 Coríntios 7, tem o 1 Coríntios 7, tem o Cantares. Eu acho que as pessoas consideram livro pornográfico, porque não ensina, irmão. Aí está esse monte de mulher aí, larga o marido larga a mulher, não, que eu vi uma mais fofinha, e vou lá, não sei o que, tudo por falta de ensinamento. Tudo por falta de ensinamento. Tem pregadores que o demônio já marcou, só vai falar disso aqui, você só vai falar de mim, que o demônio isso, que o demônio aquilo, que o demônio aquilo outro, e não fala o que tem que ser falado. Entendeu? Você conserta, o carro está bonito, está pintado, mas os pneus estão tudo careca, irmão. O motor está saindo uma fumaça estranha. E aí? Tem gente falando comigo aqui. A paz, pastor querido, estamos ouvindo e assistindo a palavra. Que bom, Deus te abençoe, tá, Camille? Então, gente, não ensinam a verdade. Ensina uma coisa e a outra não, aí é complicado. Tem que ensinar tudo. Amém? Às vezes esse pastor é meio imoral. Não sou imoral não, está escrito, irmão, tem que falar. Mas versículo 4, vamos repetir. Ele é o que? Ele é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, quer discutir a Bíblia. Não porque ele não sabe o que está falando, irmão, está escrito. Ao invés de pregar, quer contender palavra. Não faça isso, irmão. Está amarrado no nome de Jesus. Tem um homem que o Paulo estava ganhando a alma de um homem chamado, acho que era Jesus. E tinha um homem perturbando Paulo, irmão. Não é bem assim não, porque tem que dizimar é coisa do passado. Até uma hora que o Paulo disse: o filho do diabo. Paulo falou assim para ele:
filho do cão, filho do diabo. Você não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor, ficarás cego por algum tempo. Irmão, o cara ficou cego na hora. E o outro, né? Onde tem água aí que eu quero batizar agora? Entendeu, irmão? Quando se fala a verdade, sempre tem um dizendo que é de Deus, dizendo não é bem assim não. Você sabe que é o filho do cão. Vamos lá. 5. Contenda de homem o quê? Corrupto. Sabe o que é isso? Ele se vende por qualquer valor. Ele muda de ideia. Disser para ele, ó, fecha a igreja, faz culto só uma vez por semana, eu vou te dar tanto, ele faz. Quanto está dando na sua igreja aí? Minha igreja aqui dá 2.000, 3.000, eu vou te dar 20. Fecha a igreja, abre só as segunda, tá? Ele faz. Ele é corrupto. Está aqui, irmão. Você não tem que estar na igreja todo dia, ele é corrupto. E aí? As crianças não vão ao colégio todo dia? Fazer o que lá? Então, era para você fazer isso com a igreja também, irmão. Às vezes até sábado. Agora vê, a professora botou aula sábado, acho que é aula de reforço que você leva, que você quer que ele aprenda, mas você não quer aprender sobre Deus, e quer ser feliz, quer mudar, quer conquistar. Mas como, irmão? Se Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas contenda de homens corruptos de entendimento, que mais? Privados da, não tem nada da de Deus, irmão, são privados da verdade, está vazio. Que mais? Cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais, manda você se afastar, acaba com essa amizade, acaba com essa amizade. Assim mesmo você é de um ministério, hoje vamos naquele lá, não sei o que, daqui um pouco vai falar para você, vai ficar dormindo com a Maria toda. Dorme com a tua candinha também, vai falar. Está certo isso? Deus olha para você, irmão, e vê que você não é uma pessoa confiável. Você tem facilidade de traição. Aí as coisas dão errado. Você nem forças para orar você tem mais. Quanto tempo você não? Tem gente aqui que há muito tempo não ora. O demônio não deixa. É só você ameaçar a orar. Vou parar com isso aí. Daqui a pouco, no lugar da oração, você está xingando. Vida. E aí? Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Presta atenção nisso, olha. Porque nada trouxemos para este mundo. Até nós tivemos uma pessoa muito querida aí que partiu, né? Deodede. É isso? Ele levou aquelas coisinhas dele lá. Levou as coisinhas dele? Dinheiro, muleta, levou? Gente, está mais do que claro. Você tem que cuidar de você. Cuida de você. Sai da fofoca, do disse-me-disse. Sai das intrigas, hein? Aí. Você está entendendo? Você está brigando por aquilo que você... Meu Deus! Teve um lugar aí que a mulher quase morrendo, o olho já virado. Aí... calma, senhor, vamos ver se recupera. Aí disse que ela virou e falou, pegou minha bolsa com dinheiro. Irmão, mas porque nada trouxemos para este mundo, manifesta que nada podemos levar dele. Aqui você não leva nada.
nada, tá? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Eu sou tão feliz, cantinho que eu moro, eu pago aluguel, eu pago luz, eu pago água, eu pago imposto. Tão feliz, irmão. Bota a cabecinha no travesseiro, durmo, que é uma beleza. Levanto, oro, busco uma palavra, numa alegria, numa felicidade, irmão. E depois eu e a Angélica discutindo sobre palavra. A Letícia parece que tem 30 anos. Como ora aquela menina? Ora, lê a Bíblia. Mas agora, dia 27 desse mês, ela faz aniversário e ela gosta de ganhar presente. Engraçado, né? E a Melanie está fazendo aniversário também, minha netinha. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, sejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Você quer ser rico? Eu quero muito. Você cai na tentação, irmão. Você perde amizade, perde parente, tudo por causa de dinheiro. Olha aqui, ó. E em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que são as doenças que vêm. E aí? Que submergem os homens aonde? Na perdição e ruína. É isso. Por quê? O amor do dinheiro, o que ele é? O que ele é, gente? É a raiz de toda espécie de males. Toda espécie. Não é alguns, não, é toda espécie de males. Nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Está vendo? O amor do dinheiro faz você viver o resto da vida com muita dor. E não tem remédio que dê jeito. O único remédio que dá jeito é você, Deus, muda esse meu coração, senão tu vai continuar sofrendo. Muda isso. E outra coisa que eu estava falando ontem, conversando com um amigo, o homem que maltrata a esposa, Deus não ouve a oração dele. Ele pode ser cristão, pode ser dizimista, ou a Bíblia é mentirosa. Você já viu isso na Bíblia? Olha aqui, a gente está pertinho aqui. Vamos lá para finalizar, que a gente termina cedo. O 1 Pedro 3. Olha aqui. Primeira Pedro 3. Acharam? Sim ou não? Lá no versículo 7, 1 Pedro 3, 7, diz assim, ó: igualmente vós quem? Maridos, né? Coabitai com ela, que é a esposa, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas. O primeiro sinal é a prosperidade. Ela vai embora. Jesus disse, ó, uma casa dividida não prospera. Entendeu? Fica igual Saci Pererê, pulando com uma perna só. Maltratou a mulher, você vai estar debaixo da maldição. Não faça isso. Não faça isso. É a maior loucura que os homens podem cometer. E você sabe por que o homem maltrata a mulher? Me perdoa eu, os homens aí, porque ele está sendo 100% usado por Satanás. Por quê? Deixa eu te explicar isso com bastante propriedade. Olha, como é o nome da mãe de Jesus?
Maria, né? Como é o nome da mãe do diabo? Não tem mãe. Como Jesus entrou aqui na terra? Como foi que Jesus entrou? Caiu de paraquedas? Pelo ventre de Maria. Como o diabo entrou aqui na terra? Então Jesus está dizendo, ele não tem mãe, não tem corpo. Ele é ladrão e é salteador. Escuta bem. Como Jesus entrou através de Maria, o diabo já não gostava. Ele gostou um pouquinho só de mulher, a Eva fez o que ele queria, né? Ele precisava de poder e a Eva, através de ajudar ele, de roubar Adão, ele passou a gostar um pouquinho da Eva. Mas quando Maria trouxe a salvação, que Jesus veio pelo amado de Maria, ele tomou pavor, nojo das mulheres. Como ele não tem corpo, ele usa os homens para maltratar as mulheres, os feminicídios, pancadaria. Tem mulher que é queimada de charuto, cigarro, espetado de agulha e ninguém sabe. E aonde está essa promessa? Em Apocalipse 12, olha aqui, coitado das mulheres. E outra, a preferência dele é as que são de Jesus, tá? A preferência dele é essas que são de Jesus. Você vê que as mulheres que são de Jesus é danada para falar mal de pastor, de missionário, de bispo e por aí afora. Olha aqui, o versículo 16, Apocalipse 12, 16. Gente, isso aqui é muito sério, estuda isso aí. Acharam? Está aqui, e a terra ajudou a mulher. Achou aí? E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca, a fim de pegar a mulher. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Perde a mulher que você tem pensando que você vai achar outra igual, você vai ver que falta que ela faz. Perde que você vai ver. Isso é sério. Então, o homem que maltrata a mulher, o primeiro sinal é na prosperidade. Trava. Seu dinheiro some que você não sabe com que você gastou. Agora, quando está em comunhão, gente, eu já comprei isso, comprei aquilo, paguei isso, paguei aquilo, ainda tem dinheiro para você ver como as coisas são diferentes. Faz esse teste. Faz esse teste. Outra coisa é a mulher que é ingrata. O poder da mulher na casa é muito forte. A mulher tem o poder de construir a casa e ela tem o poder de destruir. O homem não tem esse poder, a mulher tem. Sabia disso? Por isso que o provérbio 14 diz o quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa, mas se ela for tola, o que ela faz? Com as suas próprias mãos ela derruba. Então a mulher sábia, ela não sai de casa, ela fica firme. O marido vai trabalhar, ela vai orar, ela vai para a igreja, ela não pensa você que as suas corridinhas para lá e para cá, 10 reais ali, 100 aqui vai te ajudar, não vai te ajudar. Se Deus não tiver no negócio, nada vai para frente. Tá bom até aqui? Então vem para cá, pegar sua água, seu sabonete, vamos orar. Outra coisa que eu vou te falar: tem pessoas que estão cansadas, não conseguem orar mais. Você já lutou tanto por parente, você salvou seu parente, mas você mesmo está um trapo. Então domingo eu vou entregar um copo d'água para o fortalecimento.
que isso aconteceu com Sansão. Sansão, ele matou 1000 homens com uma queixada de um jumento, mas depois ele ficou destruído, irmão, de cansaço. E tem gente que já está cansado, o joelho está marcado de tanto joelhar para orar. Mas pastor, a minha Bíblia nem sei por onde anda mais. Então domingo para a igreja, e você vai tomar um copo da água do fortalecimento aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Copo da água do fortalecimento, em nome de Jesus. E se alguém trouxe aí dízimo, oferta, fica à vontade, tá bom? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, estamos na sua presença. Eu agradeço ao Senhor pela palavra que foi dada nesta manhã. Como eu louvo ao Senhor por isso, Deus. E venho em nome de Jesus pedir que o seu nome seja glorificado na saúde de todas as pessoas. Ah, Pai, no pâncreas da pessoa, para que a glicose esteja controlada. Ah, na pressão arterial, essas dores das pernas, a purificação do sangue, seus batimentos cardíacos. Senhor, restaura o casamento. O demônio que entrou na casa dessa pessoa para acabar com o casamento dela, o casamento dele, eu estou mandando esse demônio sair de dentro dessa casa, soltar agora o marido, soltar agora a esposa, e nunca mais tornar a voltar. Oh Deus, agora Pai, olha os sonhos dessa pessoa e vem realizar esse sonho. Essa pessoa tem um sonho de ser curada, tem um sonho de ser bem empregado, tem um sonho de ter um casamento abençoado, tem um sonho, ó Deus, de trabalhar e prosperar. Ajuda essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece a fé desse homem, a fé dessa mulher. E eu me levanto contra as forças do diabo, onde o Senhor me deu poder para pisar nas forças do demônio. Mando que ele pegue o mal-estar dele, sai dessas vidas, vai embora e não volta mais. Pai, põe um poder sobre essas águas, sobre esses sabonetes. Transforma esse caminho num caminho santo, onde o povo vai passar e o imundo fica preso. Pai, eles vão passar, mas do outro lado eles vão se sentir uma outra pessoa, com muita força, muita saúde, e faz eles prosperarem, em nome de Jesus. E vocês digam comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diabo, você perdeu de novo. O meu Jesus glorificou o nome dele na minha vida. Pai, agora recebe os dízimos, as ofertas, e lembra da promessa: os que me honram, eu honrarei. Toma esse povo em tuas mãos, cobre com teu manto de justiça, e leve em paz, e vocês digam assim seja. Amém. Deus abençoe, tá? Olha, e você que orou comigo, Deus abençoe e fique na paz, tá?